a voz que nos une. Siga escutando, nunca tarde, se imune. Recebendo convidados, trazendo a emoção. Ideias que dançam por inspiração. De temas variados, sempre a explorar. No Da Malu a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons, o que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que... Bom dia, amigos e amigas ligados aqui na Rádio Web Liderança. Hoje, 27 de dezembro de 2025, está começando mais um episódio do podcast da Malu Weber. Você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, se inscreva, dê seu like, deixe um recadinho, compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar nosso trabalho. Ame a sua história, você é incrível por causa dela. Hoje nós estamos aqui com Roseli Cristiane, ela que é terapeuta, pastora e escritora, está aqui conosco no estúdio e seja muito bem-vinda. E quem é Roseli Cristiane? Bom dia, é um grande prazer estarmos aqui nesta manhã na companhia deste grande trabalho. Somos muito agradecidos. Quem é Roseli Cristiane? Roseli Cristiane tem uma trajetória de uma grande história, a qual é um propósito desde a infância, de marcas, de muitos sentimentos a qual foi passado, mas que hoje se faz vencedora. Olha, conta para nós então, como tudo começou, Cristiane. Então, desde a minha infância passei por histórias, mas sempre no meu coração tive sonhos. E através dos sonhos é que eu fui atrás. Se motiva a estar sempre lutando, né? Isso sempre aí. Lutando. E as histórias é como se fosse uma forma de nos levar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus sempre tem propósito, né? Sempre tem propósito. Nada é por acaso que nós passamos. Então, desde a minha infância, eu sempre tive o desejo de cuidar de pessoas. Sempre tive esse desejo no meu coração, mas não entendia, né? Então, diante de todas as situações que eu e minha mãe passamos, sempre tive a motivação. E no decorrer do tempo, fui crescendo com esse desejo, mas não sabia como usar ele. Até que chegou um tempo, né, que eu coloquei minha vida diante de Deus e ali eu comecei uma obra com o Senhor. Sempre trabalhei na obra social, né? Hoje eu tenho uma ONG também, trabalho com as mães bebês, que essas mães bebês, elas têm... a maior parte delas não tem esposo. E onde é a tua ONG? É em Gravataí. Em Gravataí. Isso. E lá a gente entrega a cesta básica. Nós entregamos também a SEASA, que nos dá apoio. E também o apoio sentimental, né? Então, tem um respaldo para as mulheres que são mães solo, isso? Isso. E aí também eu tenho o trabalho da mesa, restaurando as emoções. E aí... Às quartas-feiras, agora estamos de férias, né? Mas a gente tem visto, né, a forma que Deus tem agido, né? E este livro, a qual eu lancei também, ele foi um divisão de águas, a qual ele abriu, né, a nossa mente, o entendimento e também a profissão que Deus me levou de ser terapeuta, né? E a terapia, assim, chegou em que fase, assim, para você? Faz 3 anos. 3 anos você se viu que queria fazer esse trabalho. Então, eu há 4 anos atrás, né, porque eu me formei faz 3 anos, mais de 4 anos, eu tinha um desejo de ser uma psicóloga, que na realidade eu queria algo a mais para poder tratar das vidas, né? Só que eu até ganhei a bolsa, 70% da bolsa. Legal. Mas quando eu comecei a pesquisar ela, eu vi que aquilo ali não era aquilo que estava no meu coração. E eu comecei a buscar, né, para mim saber o que era. Aí eu ganhei um curso de terapeuta, né, um resumo, e ali eu vi, é isso que eu quero.
Então eu me inscrevi na faculdade FATEB, onde eu estudo ainda também, né? E lá eu me encontrei, e na minha prova final o meu analisador, né, disse que eu seria uma grande terapeuta. Já formada, então. Que eu já era uma terapeuta e não sabia. Olha, cuida das pessoas. Cuida das assim, pessoas. Da mente das pessoas. Da mente. Isso é muito importante, né? Saúde mental, as pessoas estar bem consigo mesmo, né, Roseli? Isso. E assim, sobre o livro veio depois? Bom, aí assim, o livro já era um propósito há quase 20 anos, quando eu perdi o pai dos meus filhos. Eu passei por situações muito difíceis, eu e meus filhos, a qual eu tive que buscar força olhando para eles, né? Então surgiu, né, que Deus ministrou ao meu coração que eu iria um dia escrever a minha história. E a minha história ia trazer muita força para muitas pessoas, superação, enfim. Mas que tudo aquilo ali que eu estava passando ia passar. E esse que é o livro, Roseli, Mentes Curadas Florescem. Floresce. Aí eu tive essa oportunidade, só que se passou 19 anos. Olha, no tempo de Deus, né, Roseli? No tempo de Deus. Então, né, sempre, quando é que vai ser, de que maneira? E eu sempre fiquei tranquila, porque eu sei que quando é o tempo de Deus, as coisas acontecem. Então, há uns meses atrás, eu conheci a Cláudia, que é a nossa escritora, né? E ela me deu a proposta de fazer parte das 12, que são colegas, todas elas são terapeutas. E ali nós colocaríamos a nossa história junto com a nossa profissão e junto com a palavra de Deus. Que lindo, e aí, que lindo. E aí Deus me deu, né? Todas as madrugadas, era 3 horas da madrugada, eu escrevia. E você escrevendo. E escreve assim, eu à mão. Fazia tudo ali e mandava para o meu filho lá na Espanha, que é ele que deixou ele deixou ele assim estruturadinho para ser lançado o livro. Que é o Darwin. Que legal, hein? Porque lá, por exemplo, era 3 e pouca da madrugada, eu mandava para ele às 4, já era 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da manhã. Era o intervalo dele, então ele ficava lá ajeitando e já me mandava, e eu mandava para a Cláudia. Muito legal essa dinâmica aí que vocês fizeram para fazer esse livro, né, Roseli? E assim, me conta, tu já está atendendo também? Atendo há 3 anos. Atende. E tem alguma história assim que te marcou nesses atendimentos? Como é que é? Olha, cada história, nenhuma é igual, né? Nenhuma é igual. Mas eu tive muitas histórias que a gente fica pensando, né? O ponto que um ser humano passa. E que tudo é um bloqueio que acaba acontecendo na sua infância. Tudo começa na infância. Tudo começa na infância. Eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre falo que os pais precisam dar um bom empenho para os filhos de uma mente saudável na infância. Porque eles gravam qualquer trauma. Fica tudo no subconsciente. Fica tudo no subconsciente, por mais que eles cresçam, eles tá tudo bem, eu ajudei, eu fiz, eu deixei isso, muita a preocupação dos pais, mas o maior bem que um pai e uma mãe pode deixar por um filho é uma mente equilibrada. Sim. E como as pessoas assim nessa fase estão muito envolvidas em trabalho, sobrevivência, tudo, não tem esse cuidado, né, às vezes, né, Roseli? É outra coisa também, né, que eu vejo pelos meus pacientes, um deles, cada um tem uma história, mas tem um que ele pediu para mim fazer um atendimento presencial, que eu faço online, Faz online também. Eu atendo até fora do país também. Muito bom. Mas esse ele pediu para mim fazer presencial porque ele não consegue numa câmera, né? E são cobradas, assim, as tuas sessões? Sim, são cobradas. É a minha profissão, né? Sim. E aí ele veio, ele chegou quase 1 hora antes, que ele não gosta de esperar, e veio de moto, porque teria que ser bem rápido. E aí eu entrei na minha sala e eu fechei a porta. E ele olhou para a porta e eu disse, tu não está te sentindo bem? Ele disse, dá para abrir a porta? Claro. E ele tinha uma bochete sobre as pernas dele, e ele toda hora com a mão na bochete. Aí eu disse para ele, por que você está segurando? Que a gente cuida muito dos detalhes das mãos, o olhar, isso tudo, né? Faz parte ser terapeuta. E aí ele disse, sim, isso aqui eu tenho remédio para as dores.
Aí eu comecei a ouvir ele disse, eu não consigo ir para a praia, porque demora muito, eu tenho a fobia. Hoje eu sou um mecânico, uma moto que eu faço de uma elétrica, aliás, ele era um elétrico. Ele trabalha na parte. Isso, eletricista. Aí ele disse assim, tipo assim, uma moto eu levo para fazer um motor, o certo seria uns 2 dias, o máximo. Eu faço numa manhã, eu não paro enquanto eu não termino. Aí eu fui conversando com ele para ver aonde foi que estava o erro. E ali ele estava em estado de surto? Ele teve que ir no banheiro, e aí eu fui ali conversando com ele e eu perguntei para ele, né? Como que foi tua infância? Aí foi quando ele me disse, a minha mãe cobrava, eu estava lavando a louça e ela já estava me dando outra tarefa, função. E ficava cobrando. A minha mãe mentia para o meu pai, a minha mãe gastava e não avisava o meu pai. A criança absorve tudo isso. Exatamente. Então ele hoje estava vivendo tudo que a infância dele foi ensinada. E ali ele disse, eu estou procurando a terapia para mim não perder a minha família, porque a minha esposa não aguenta mais. Nossa. E aí eu fiz o atendimento, ele se sentiu melhor. Mas no outro dia ele disse, eu não vou conseguir continuar porque eu não consigo ficar 1 hora parado, 50 minutos. Porque ele queria as coisas, a solução na hora. E isso desencadeou nele uma hiperatividade, um toque, alguma coisa assim? Hiperatividade. Ele não consegue esperar, as coisas têm que ser para ontem. Conheço pessoas assim. Então é muito difícil, mas isso tudo é na infância, muita cobrança. Então nas minhas palestras, meus atendimentos, eu instruo. Tu instrui não as faz pessoas, isso, tá não cobra. A criança não tem a nossa agilidade. Não tem a dimensão, né? Não tem. E aí isso depois, na adolescência, que desencadeia. Aí levam para tratamentos, não consegue muitas das vezes descobrir, começa a tomar medicação, fica tóxico de remédio. E tem pessoa que nem sonha que está com esse problema também, né? Exatamente. E Roseli, como que a maternidade influenciou a tua trajetória pessoal para ter escolhido essa profissão? Os meus filhos, por eu ter ficado viúva. E daí tu sentiu assim essa necessidade de cuidado melhor com a mente das pessoas. Isso é um dos pontos. Que forma que eu amo o trabalho social e a terapia, né? Que é o meu foco. Porque eu vim de uma vida muito sofrida, eu falo no meu livro. Sim. Eu vim de uma vida muito sofrida, muita necessidade. Minha mãe sofreu muito, meu pai era um alcoólatra. Hoje eu entendo que ele era doente. Naquela época não tinha conhecimento disso. E o álcool, as drogas, a bebida, né, eles destroem famílias. Hoje, graças a Deus, nós temos profissionais e recursos, até no SUS tem hoje em dia. Exatamente. Só a pessoa tem que querer, né? Tem que querer. Mas naquela época, a minha mãe teve que fugir de casa comigo. Nossa, imagina as crianças, né? E eu era a única filha. Então, assim, foi bem difícil. Mas eu cuidei do meu pai até a hora da morte, fiz tudo que ele pediu, me prontifiquei como filha. Não tenho peso na consciência porque eu dei o meu melhor, né? Mas hoje, por que eu cuido das mães, das pessoas que têm dificuldade? Porque eu sei o peso disso. E as mães que não têm o marido para ajudar a cuidar dos filhos, eu sei o peso disso. Sim, e daí você dá mentoria para essas jovens e mulheres, assim? Dou mentoria para elas. E como que tu acha, assim, que funciona, assim? Elas decidem, assim, ser mãe solo? Ou trazem da infância também alguma história, alguma coisa? Ou... A carência. A carência. A carência. Muitas é a falta do pai, né? A falta, figura masculina. Aí elas encontram um namorado e elas, toda aquele amor, aquela necessidade da paternidade, a maioria, né, apoia naquele relacionamento, só que acaba desencadeando muitas coisas e muitas são abandonadas na gravidez ou depois no decorrer.
Porque a criança tem que ter o conjunto pai, mãe, avós dos dois lados, assim, tias, tem que ter, né? É o sonho de toda mulher. Para ser um adulto futuro bem, exatamente, assim, né? Uma família bem estruturada, né? Ela precisa da presença do pai, da mãe, dos avós, dos dois lados, tios. A criança precisa disso. Porque é amor, né? É amor. É amor. Exatamente. Então, assim, né, eu fiquei com os meus filhos. A minha filha estava com 18 quando perdeu o pai. Aí, com 19, ela casou. E aí eu fiquei com meus 2 meninos, com 11 e 13 anos. Fiquei na mãe, passei umas situações bem difíceis. Eles tinham o meu filho do meio, o Bismarck. Ele teve muita depressão, ele não aceitava porque o pai era o ponto seguro dele e de repente não tinha mais. E o meu filho menor, o Darlen, ele não demonstrava, ele segurou tudo com receio de que me perdesse. Então ele cresceu com medo de me perder. Nem tanto que não podia nunca chorar perto dele. Ele acordava de manhã, botava o dedinho no meu olho. Tu tá chorando, mãe? Eu ia pro banheiro, ele ia pra porta. Então, ele sempre teve muito cuidado. Que lindo. E tudo isso você coloca no livro, assim? Essa parte não, porque não deu. Eu só tive poucas páginas, não consegui chegar lá, mas no próximo eu vou colocar. Mas é direcionado, assim, a fatos que aconteceu com você. Ali no meu livro eu falo até os meus 8 anos, né? Que aí eu acho que uma das escritoras que mais escreveu. Então, mas não deu para chegar, né? Porque é muitas histórias. E esse teu filho que mora fora do Brasil é esse caçula? É o caçula. É o caçula? É o caçula. E daí você viu, assim, que depois ele desenvolveu bem, depois ele conseguiu lidar com os traumas, tudo direitinho, teve sustentação em você, assim, para seguir? Sim, hoje eu vejo, assim, que os meus filhos, eu digo para minhas noras, né, o meu genro, porque todos eles que entraram na família foi tudo conforme eu pedi a Deus, as minhas 2 noras e o meu genro. Presente de Deus. Eu sempre digo para eles, agora vocês vão pedir para Deus como vocês querem para os filhos de vocês. O meu genro é um filho para mim, ele é uma bênção. Não tem, ele é um baita de um pai, né? A minha mãe a minha irmã, a minha filha, quer dizer, minha filha é uma guerreira. Ela é uma guerreira, trabalhadora, uma mãezona. E os meus guris, eles são homem íntegro. Você passou isso para ele. Passei, que bom, consegui. Né? Eles cuidam das esposas. Isso é muito importante. Que eu tenho o maior orgulho do jeito que eles cuidam das esposas, dos filhos. Eu sou um paizão. Bem... Né? Então, eu sou muito... abençoada. Eu tenho 7 netos, tenho um neto de 17 anos, tudo cedo. Que legal. Então foi assim, a minha família é a minha base, que me inspira, né? Eles são a minha inspiração, a minha força, que vem de Deus, em primeiro lugar, e depois eles, né? Eles são meus motivadores. E como você encontra, assim, tempo para fazer, assim, todas essas funções, assim, eu que tenho tu já que me virar falou? nos 30. Eu tenho que dar atenção para os meus 3 filhos com as suas famílias. Então, eu reparto um pouquinho para cada um. Para o esposo também, né? E para a igreja que eu cuido, que eu amo o meu rebanho. Atendo meus pacientes, dou a maior atenção, eu paro tudo. E ainda tenho as palestras que às vezes eu sou chamada para fazer. Muito bom. Tenho também a mesa que nós começamos agora, né? E eu estou muito motivada com isso, que eu pude desenvolver junto com o poder de Deus a minha profissão. É um conjunto, né? Que legal. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal que está nos acompanhando. Curtam, compartilham. A gente está aqui na Rádio Web Liderança, nesse sábado aqui, com um papo bem legal aqui com a Roseli Cristiane, que ela é terapeuta, pastora, uma serva de Deus. Muito linda a tua história, Cristiane. Pode continuar então nos contando da onde que sai assim tanta inspiração para ser até escritora, né, palestrante. Toda essa inspiração vem de Deus. De Deus. Se não fosse Ele,
não seria nada. Eu acredito. Ele que seja tem me motivado assim. E agora, eu creio que agora, março, abril, eu estou lançando outro livro. Vai fazer outro livro? Outro livro, já está já no meu coração, as leituras, tudo que é para mim escrever, Legal. a capa. Olha. E eu creio que vai ser uma benção. E você visualiza tudo isso assim? Deus me traz à mente. Que legal, olha, Traz à muito mente, legal. né? E eu amo trabalhar com pessoas. Eu amo ser humano. Eu acho incrível a criação de Deus. Eu olho assim, um dia eu estava no hospital com a minha mãe, que eu fiquei lá com ela, e aí o quarto estava cheio de gente, e uma senhora olhou para mim e disse assim: eu olho para ti, eu vejo muito amor. Ela disse, aquilo ali, assim, eu vejo muito amor. Eu disse assim, eu amo o ser humano. Aí uma filha de uma senhora que estava com a senhora Camada, ela disse assim, eu nunca ouvi essa palavra. Eu disse, eu amo o ser humano, eu acho incrível a criação de Deus, que cada detalhada. Pessoa é par, né? Cada ímpar, né? Eu já me deparei em multidões de eu parar e ficar olhando assim, não tem ninguém, nada igual. Todo mundo é ímpar, né? É só Deus para fazer né? isso. É perfeição, incrível. Né? Perfeição. Verdade. E me conta, assim, mais um pouquinho da tua infância, Roseli. O que tu tem, assim, de lembrança, assim, da infância com tua mãe, assim? Então, a minha infância, ela tá no livro. Tá no Ali livro. eu consegui colocar toda ela, em resumo. A minha infância foi uma infância bem difícil. A minha mãe perdeu o pai cedo. Ela vem de uma família de 11 filhos, 8 mulheres. E a minha avó vive ainda, 95 anos. Vozinha. Ela é tataravó. Olha, 5 gerações. E são todos aqui do Sul? Todos. Porto Alegre. Que legal. E a minha mãe, ela casou com meu pai cedo, né? Teve eu cedo. E nós passamos muitas dificuldades. E você é filha única? Do meu pai, sim. Do teu pai, sim. Da minha mãe eu tenho mais 2 irmãos, que é o Ezequiel e a Felícia. Era o meu sonho ter irmãos e Deus me deu 2. Ajudei a criar, sou mãe segunda deles. Então eu passei uma infância muito difícil, muita necessidade, muita fome, muita miséria. Nós não tínhamos o que comer. A minha tia morava comigo, a irmã da mãe mais nova, ela era muito ágil, muito arteira. Então largavam na frente, naquela época, os leite, pão, e ela fazia, cada dia ela pegava num portão e trazia para nós comer. Legal. E a mãe nem sonhava. E eu conto isso no livro, né? Até ela se relembrou muita coisa agora, depois do livro, porque ela era muito rápida, sabe? Aquelas crianças rápidas. E ela botava milho. Aí ela dizia, Roseli, tu faz o carreirinho de milho, quando a galinha entrar, tu fecha a porta. E aí eu fecho a porta, e a água já estava fervendo, ela já matava a galinha, já... Só que, claro, a gente não comia aquilo ali, tudo. Mal beliscava. E aí o nosso cachorrinho, que a minha mãe chegava e dizia, nossa, esse cachorro tá tão gordo. Mas ela dava os restos, e o que não dava, ela enterrava, porque se a minha mãe visse, né, ia apanhar. Então, mandava ir no vizinho pedir uva, fruta. Ai, a mãe mandou pedir, mandava eu. Tem boas lembranças da infância, né, Roseli? Daí eu ia, se busca a bacia lá, chegava eu com aquele bacião. Daí assim, agora, o que nós vamos fazer com esse monte de fruta? E eu dizia, eu não sei, eu tinha 7 anos, 6 anos. E era para o consumo. Daí a mãe chegou e disse aqui, o vizinho chamou a Roseli e deu para nós. Aí a mãe, coitada, né, tinha que trabalhar, não tinha tempo para nada. Só que dali a minha mãe, ela fugiu, que eu acordava todas as madrugadas com meu pai, eu não dormia. Ele tentava matar minha mãe todas as noites. Nossa. E por causa da bebida, do álcool, e eu me pegava no pescoço dele, sempre, me pendurava para proteger a mãe todas as noites. Então eu não dormia enquanto meu pai não via o ronco dele. Daí quando eu escutava o ronco dele, daí eu dormia. Né? E aí quando eu dormia, eu via vultos. Eu era uma criança muito oprimida, mas dentro do meu coração tinha sonhos de ajudar o próximo. Era uma missão que hoje eu sei o que é, né? Mas quando eu era criança eu não entendia, né? E dali a mãe me levou para um orfanato. A minha mãe achou que ali seria uma solução, tá no livro também. Só que eu apanhava muito.
Então, tu chegou a ser de orfanato Fui na para o infância. orfanato e aí o orfanato me vendeu para a Alemanha, se eu não me engano. Acho que eu botei isso no livro também. Uhum. Tinha até esquecido a mãe que lembrou. E só que assim, eu foi muito sofrimento no orfanato, eu apanhava muito das maiores, eu era menor. Sim. E eu escutei das meninas maiores que ia pedir para as freiras permitir nós fazer um piquenique. E lá elas iam levar uma corda para acabar com a minha vida. Nossa! E eu escutei isso, daí eu vim para a mãe e eu pedi para a mãe que eu não queria voltar, mas não podia dizer porque eu era uma criança retraída, elas ameaçavam, né? Sim. É outra coisa que eu trabalho muito nessa, né? De E hoje ouvir a tem criança. ainda, Roseli, assim? A gente trabalha com criança. Antes nós estava numa parte bem humilde, nós tínhamos muita criança. Porque E eu fui criada em creche e não passei, assim, essas partes, assim. Graças a Deus. Mas tem que ter muito cuidado. Aprendi Claro, muito, foi trabalhos manuais, assim. sim, mas sabe, hoje as coisas- creches estão mais avançadas, é diferente, tem câmera, existe ainda Mas maus ainda, tratos. essa semana deu um caso que sempre doparam uma tem. criança, né? Isso, sempre tem. Por que isso acontece? São pessoas que têm depressão, crise de ansiedade, elas trabalham porque precisam E não sabem lidar e com... não sabem lidar, não aguenta a pressão das crianças, então vão lá e judiam, que é um erro, né? Então as coordenadoras, as que mandam ali, que coordenam, elas têm que ficar de olho, Tem. que é uma coisa agora que eu me formei, que é terapia empresarial, que é lei. As empresas têm que ter este apoio. Tem que ser humano, assim, né? Bem Mas tem por humanizado, que se diz, né? então as pessoas, eu não posso perder meu serviço, mas acabo fazendo esse tipo de coisa. Entendi. E lá onde eu estava, as freiras, elas viviam lá fazendo tricô, crochê, rezando, enfim. E nós ficávamos por conta. Então, como eu era menor, eu sofri muito. Passou por isso, Passei entendi. muito. Então, assim, é só Deus. E Deus cuidou, né, Deus Roseli? cuidou. Graças a Deus que a minha Sim. mãe deu ouvido, me levou, não sabia, né? Mas me levou. Me levou para minha tia. Lá também apanhei bastante, mas amém. Pelo menos eu tive uma casa para ir, o nosso refúgio, né? Aí eu com... Isso na adolescência já? Eu tinha 7 anos. Quando eu fui para minha tia. E falando em Deus, assim, sobre os horários dos grupos de jovens, assim, como é que é? Assim? Então, agora nós estamos todos de férias, mas é no sábado, nós temos culto quinta e domingo. E nós temos as células dos varões, né? Nós agora temos também a mesa, Restaurando Emoções, que eu procuro trazer mulheres de fora, que não têm o conhecimento, que precisam, e eu tenho visto nesses 2 encontros que nós fizemos, acho que foi 2 ou 3, não lembro mais, 3 eu acho, eu pude ver a forma que Deus trabalhou. E Roseli, como que surgiu assim a igreja para você? Foi lá na infância? Foi mais tarde ou como é que foi? A igreja, eu me converti realmente com 27 anos. 27 anos você decidiu que Através ia dos meus seguir. filhos. Meus filhos pregavam para mim, eu para a escolinha, eu era que muito legal. dura, não queria saber. E o meu pequeno, esse que mora na Espanha, que agora é o maior de todos, ele pregava para mim em cima da mesa: mamãe, Jesus te ama, mamãe, que lindo. ele tem cuidado de nós. Daí eu tive um sonho e Deus falou comigo em sonho. Eu creio no poder de Deus, no agir, porque eu fui alcançada através de um sonho. Nesse sonho eu me converti, entreguei a minha vida e já faz, eu acho que uns 25 anos, já perdi as contas. Desde quando eu entrei para os caminhos do Senhor, Deus já me chamou, Ele disse: eu tenho pressa, né? Então, desde meses, eu já fui para a missão, fui uma missionária, sou ainda, meu coração é missionário, né? Sou uma pastora, mas meu coração é missionário. E trabalhei muito, a vida toda foi em missões. E eu amo missões. E missões é você ir de cidade em cidade? Conta para nós também um pouquinho. Para mim, missões pode até ser de cidade em cidade, mas é nos lugares aonde ninguém vai. Onde ninguém vai, no caso, presídio, assim? Presídio, hospital, valados. Você já foi, assim, nesses lugares? Já foi. E conta para nós, assim, qual a sensação, assim, de chegar em lugar, assim, que ninguém quer ir. Então, eu já tive também aqui na Alvorada, eu pastorei alguns anos, né? Eu vivia no Umbu. Não vou. É próximo daqui. Isso.
Meu esposo era vivo, né? Na época tinha que pagar pedágio. E nós conseguimos, né, ter o acesso. E nós ganhamos muitas pessoas para Jesus. Nós tínhamos também os cultos caseiros lá. E, enfim, depois lá em Gravataí, Vila Rica, eu era chamada missionária da boca, porque eu vivia nas bocas de fumo. E me diz uma coisa, pagar pedágio que diz assim, como que funciona? Tinha que lançar um valor para poder passar. E é para a comunidade ou para... Era para eles. Para quem isso, é a margem da lei, assim, isso? Isso, mas nós nunca pagamos. Deus abria portas. Abria a porta, porque a gente tem que saber também, a gente não vai para confrontar. Sim. Eu sempre tive isso na minha vida. Ninguém tá do jeito que tá porque quer. Existe uma história. E eu sempre tive isso na minha vida. Que as pessoas têm mania de dizer são escolhas, agora tem que ser assim, né? E julgam muito, né? Não. E tem como ter um outro olhar para... Tem que ter este outro pessoas, olhar, né? De entender. Eu sempre olho assim, né? Eu ajudo sem olhar quem. Eu vejo a necessidade. Que lindo que teu e coração eu é ajudo. assim, viu? Não importa se está mentindo. E tu tem algum testemunho assim para me contar? Ai, são vários. E tem algum assim especial? Eu posso dizer um aqui de Alvorada, de muito tempo, que são bastante, né? Já que nós estamos em Alvorada. Nós, então. Eu tive uma ovelhinha aqui da Alvorada que desde o início do nosso culto caseiro ela nos deu muito trabalho. E ela atuava no outro lado da fé, né? E ela passou muita coisa, sabe? Então, até que a menininha dela, isso sim eu nunca vou esquecer, né? Ela levou ela até a igreja, nós tínhamos ali na Flores da Cunha. Não, lá embaixo, na rua... eu esqueci o nome, mas era numa avenida lá embaixo, bairro Maria Regina. E ela levou a mãe dela. A mãe dela foi lá, do jeito que estava, ainda arrebentou o chinelo. Que lindo quando uma criança leva, né? Mãe, vamos, nós temos que ir. Que lindo. A Luana. Aí ela veio e começou a ir nos cultos. O que aconteceu? Ela entregou a vida dela para Jesus. Nós fizemos um trabalho, as coisas voavam dentro de casa antes disso. Era uma opressão muito grande. Ela foi tipo assim, eu não tenho outra saída. E aí ela se batizou, foi o último batismo que o meu esposo fez antes de morrer. E aí foi uma perca muito grande, né, para nós aqui, porque ele era também um paizão. E ele era da igreja também, Sim, pastor, tudo congregava, tudo Sim, contigo? Tudo junto. Aí se passou mais ou menos, ela teve que ir para nossa casa, porque ela foi ameaçada, né, por causa da fé que ela largou. E daí a igreja dá esse acolhimento, assim? Eu trouxe ela para dentro da minha casa, se eu não me engano. Mas o que aconteceu? Daí ela voltou para casa e a guriazinha ficou muito ruim. E a minha filha viu ela, tinha ido na fruteira dentro da SAMU, e ela disse, eu estou indo. E ali ela partiu. Já partiu. A Luana nos deixou. Mas ela deixou uma missão de fé sobre a sua mãe, aos nossos cuidados. Fazia 3 meses que eu tinha perdido meu esposo, não consegui fazer luto, porque eu me dedicava às pessoas, com receio de que eles abandonassem a sua fé e voltasse pior do que quando a gente ganhamos. Então aquilo me dava força, e os meus filhos também, né? E eu trouxe ela e um menino, o Maico, para dentro da minha casa. E ali nós dividimos o sofrimento, um segurou o outro. Hoje ela é pastora da igreja onde nós inauguramos, onde eu tenho orgulho. Ela casou, tem uma filha de 15 anos, linda, Deus deu para ela, e ela retomou a família. Claro que nunca vai esquecer da sua filha, sempre vai estar no coração. Mas a Luana teve um tempo e uma missão. Entendi. Eu vou fazer umas perguntinhas assim para você me responde em uma palavra, tá? Roseli, Jesus para você? É tudo. É tudo. Família para você? Minha base. Profissão? É o meu coração. E os teus sonhos? Meu sonho de ter uma grande ONG. Que lindo, Roseli. Muito linda a tua história, muito linda. Parabéns pela mulher que você é. Obrigada. E conte mais para nós, então,
dessa grande mulher, né, que passou toda essa luta e que decidiu o caminho do amor, né? O amor pelas pessoas. Isso é muito lindo. A gente vê pessoas assim hoje em dia, porque o mundo está muito no automático, está todo mundo pela sobrevivência, correndo, fazendo coisas assim muito para si e às vezes olham pelo outro, né? E você já tem então assim a tua vida dedicada a ajudar as pessoas. Isso é muito legal, Roseli. E é porque é escolhida de Deus também, né? Eu tenho até quero colocar no meu livro que nós temos uma decisão na nossa vida, 2 caminhos. Primeira, tudo que tu passou, todo sofrimento, tu traz ele como um testemunho de superação e fé. Ou tu se torna uma pessoa amarga. Tem então, isso, a decisão, né? é nossa. A decisão é nossa. Eu vejo muitos pacientes que tudo que eles passaram, eles trouxeram para fazer. Eu sofri, eu também vão ter que sofrer. E dá para a pessoa decidir ser... Aí vai continuar fazendo da sua vida e dos que estão na volta uma vida ruim. Sofrimento, girando sofrimento. A Thaís Facim, ela é tua filha, né? Filha do coração. Isso, ela está aqui. Essa é minha mãe. Parabéns, Gisela. Olha que legal, já tem gente lá no chat, a Thaís Facim. Pessoal, isso aí, curtam, compartilham, ficam conosco na Rádio Web Liderança. Estou amando aqui a história da Roseli, uma pessoa incrível, pastora, escritora de livro e da mentoria para mulheres, mães solo, uma profissão assim até que eu não tinha ouvido falar ainda que tem, né? Mas parabéns por você ter escolhido assim essa profissão e essas pessoas que precisam, né? Precisam de amor, né? Essa profissão, ela me leva a lugares que com título de pastor eu não conseguiria entrar. Então, hoje, eu entro em muitos lugares que me chamam, atendo muitas pessoas de todas as suas fés, que elas trazem a confiança na minha pessoa, a qual Deus me chamou. Olha que lindo. Né? Então, eu amo fazer isso, né? Estou à disposição. Que legal. E assim, se inscrevam, pessoal, não se esqueçam aí, se inscrevam para ajudar a gente a engajar. Ame a sua história, você é incrível por causa dela. A gente está aqui com uma audiência boa no chat ali. O que você faria, Roseli, se você não fosse pastora? Se eu não fosse pastora? Eu não me vejo outra pessoa se não fosse para servir. Mas eu encontraria algo para estar servindo. Iria trabalhar em alguma coisa assim. Isso. Então, isso vem de você, assim... Dentro de mim. Dentro de... Isso. A servir. A servir. Que lindo isso, Roseli. E o pessoal está no canal lá da Rádio Web Liderança, tudo compartilhando com a gente. É isso aí, pessoal. Estamos num bate-papo bem bom aqui com a Roseli. E o que você quer contar mais para nós, assim, Roseli, da sua trajetória? Então, eu estou muito numa expectativa para 2026. Creio, né, nas promessas de Deus. Uma delas é o meu sonho de ter um prédio para a nossa ONG, porque eu tenho muitas mães que precisariam de um apoio mais do que já estão tendo. Que legal. Deixa eu ler um pouquinho mais, que tem mais pessoal lá no chat. A Franciele Souza, ela linda, muito orgulho dessa grande mulher. Minha sogra. Minha nora. A tua nora está acompanhando nós aqui. O Darley Martins. Meu filho. Acompanhando daqui. Da Espanha, olha aí, pessoal. Tem gente acompanhando lá da Espanha. O filho da Roseli, pessoal, que legal. Manda um abraço para ele. Um abraço Roseli, aí beijo, para vocês. Né? E quer deixar algumas considerações para o teu esposo, alguma coisa quer falar? Está aqui assistindo junto comigo, me apoiando. Olha que Quero legal. agradecer, né, a este momento tão especial, né? Você também é uma pessoa muito especial, Roseli. E que legal que você
fez isso com a sua história, né? Você amou a sua história e Eu amo a minha história. Transformando vidas através da sua história e com amor, né? Isso Sim. é muito importante e muito legal. Sim. Parabéns pela sua Obrigada. história, é emocionante tudo que a gente conversou e você tem assim uma trajetória ainda muito grande pela Tem frente. muitos desafios, muitos sonhos. Porque esse espaço assim, o que você sonha assim que alguém possa ajudar? Como é que funciona assim essa parte assim? Meu sonho hoje eu trabalho pela fé. Não tenho condições, mas tudo que Deus me traz, eu distribuo. 2 vezes por semana eu distribuo Ceasa. A gente fica na frente do mercado. Agora Deus está me dando equipes Olha, para recolher, para fazer cestas básicas. O Natal nós ajudamos muita gente. Consegui atravessar não só ali é o nosso bairro, mas eu consegui atravessar outros lugares. Mas o meu sonho hoje, que Deus pode, algum empresário, já tentei atrás, fiz assim tudo, hoje eu descanso, eu estou esperando. Imagina um empresário chegar e dizer assim, eu vou abraçar teu sonho é meu. E eu vou aonde tu quer, eu quero um prédio. olha que E eu legal. tenho ele todo desenhado. Você já tem o seu projeto Tenho já o meu assim, projeto, bem... tenho todos. Muito legal. Dentro dele, que eu sonho? Nós tivemos ali, agora a gente está precisando de novo, por causa da Covid, nós tivemos que parar. Como eu fui uma mãe solo, que eu fiquei, não foi fácil criar meus filhos, hoje meus filhos é um orgulho para mim, né? Mas não é fácil criar Não é um filho fácil, sem né? um pai. E Roseli, como que é o nome da tua ONG para essa pessoa que você diz que pode vir ajudar, querer que daqui um pouco, né, algum anjo, alguém queira, né, te encontrar? Instituto Social Jardim de Deus, vem Jardim do de coração Deus. dele. Olha que O lindo. jardim é as pessoas. E me diz assim, ó, Roseli, o que fez assim você não desistir? Foi teus netos? O que foi? O que não me fez desistir Teus filhos? é olhar os meus filhos que eu consegui vencer Venceu. e os meus netos que estão crescendo, que eu tenho um neto de 17, a minha neta é de 14, a outra de 11. Olha que lindo. E depois eu tenho o outro de 6, vai fazer 7 agora em fevereiro. E os meus 3 bebês, que as minhas nora e a minha filha ficaram tudo grávidas junto. Que legal. Foi o maior presente. Então é uma de grande Deus. família. Uma grande família. Quando a gente se reúne é festa. Olha que legal. Mas a ONG, o que eu sonho? Que eu tenha salas com profissionais para trazer um ensinamento. E trabalhos voluntários? Trabalhos assim, voluntários. isso. Por quê? O que eu vejo? Os nossos adolescentes hoje, muitas vezes é muito fácil estar lá usando droga, estar roubando. Como eu sempre tive no meio deles, eu sei a história. Por que você está vendendo droga? Porque eu preciso comprar um tênis. A minha mãe não tem condições. Então, esse projeto dentro da ONG, esse prédio, que eu creio nele muito grande, com muitas salas, imagina os profissionais vir e dar este suporte para a nossa ensinar, comunidade. né, alguma coisa para Eles jovens. se sentir útil e tirar eles da rua. Isso eu tenho no meu Tem coração. oficinas, né? Oficinas, Oficinas. Que legal, olha aí. exatamente. E Deus, no tempo dele, Eu creio. realiza Assim como o ele teu me deu um sonho. livro em 3 meses, Olha, que ele legal. pode hein? me dar. Isso aí. O que tu tem assim para falar para as pessoas assim que tem sonhos assim? Não desista. Não desista. Olha que lindo. Não desista. E tem mais gente lá no chat. Eu vou de novo dar mais uma lida lá, gente. A Tayla Trindade. A filha do nossa, coração. ela tá falando que tu é uma guerreira. É a nossa guerreira. Você é sinônimo de mulher forte. Amém? Viu? Então o pessoal te vê assim, né, Roseli, como uma pessoa forte. Sim. Porque você abraçou a luta das mulheres solo e tem muito amor para dar, assim, né? E a causa dos necessitados. E acompanha mais causas. Isso é muito legal. Que Deus te abençoe, Amém. que você consiga realizar. Eu fui criada, graças a Deus, assim, como tu tá falando, assim, esse projeto, fazendo bastante oficinas, aprendendo, e eu vejo que tudo isso foi muito
muito valioso, porque tudo isso eu uso sempre, eu vou usar sempre. Eu ensino pessoas assim. Esse é o objetivo. E que Deus te ilumine nesse Amém. caminho e que você consiga. Amém. E mais alguma coisa que você quer falar, deixar mais considerações? Não, quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Nós né? estamos muito agradecidos de você também estar aqui conversando conosco. E é isso aí, pessoal. Para mim é um prazer e uma oportunidade. Tá? E o pessoal que compartilhou, eu agradeço, que esteve conosco até agora. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, a gente fica muito feliz de ter essa grande mulher aqui contando a história dela, para a gente ver que quem quer não desiste, não desiste. faz, né? Faz acontecer, como ela está aqui falando para nós que ela tem sonhos de Eu creio de que eu ajudar vou conseguir. muitas pessoas, né? Amém. Vai conseguir, se Deus Vou, quiser. sim. E eu te agradeço, Roseli, Amém, muito obrigada. obrigado por você ter vindo aqui hoje, nesse sábado, compartilhar conosco a tua história. E eu quero deixar para vocês um bom final de semana e até o próximo episódio, pessoal. Sim. Tchau. Recebendo convidados, trazendo a emoção, ideias que dançam, tua inspiração. De temas variados, sempre a explorar. No da Malu, a gente vai viajar. Vem comigo, vem lembrar os momentos bons que é amar. No podcast a gente se encontra, sons que conectam, a alma desponta. Entre histórias e risos, a verdade aflora. Cada episódio, uma nova aurora da Malu. A voz que nos une, siga escutando, nunca é tarde, se imune. Recebendo convidados, trazendo